Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na nossa nova lição por tema Hebreus e Tiago, Jesus, autor e consumador da fé. Essa lição onde aprenderemos muito mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição número 1 tem por tema a excelência do Filho de Deus. O textuário diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. O tópico número 1 vai dizer a carta aos Hebreus. O subtópico número 1 diz a data da carta. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Bem, a data em que essa carta foi escrita, ela é incerta, já que essa informação ela não nos é dada com muita precisão. O autor da revista diz que pode ter sido entre o ano 62 a 64 depois de Cristo. Mas você pode encontrar outras sugestões de datas próximas a essas. Provavelmente aconteceu antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, que foi feita pelo general Tito, porque os sacrifícios e as cerimônias religiosas são mencionadas no livro, mas não é feita nenhuma menção da destruição do templo. Por isso, chega-se a essa conclusão de que provavelmente aconteceu antes da destruição do Templo de Jerusalém. Quanto ao panorama dessa carta, é que esses cristãos judeus eles estavam provavelmente sofrendo uma violenta perseguição social e física, tanto dos judeus como dos romanos. Cristo ele não havia retornado para estabelecer o seu reino, e as pessoas precisavam ser asseguradas de que o cristianismo era verdadeiro, que Jesus era realmente o Messias. Essa carta foi escrita aos judeus de nascença, que haviam se convertido ao cristianismo. E é por isso que ela leva esse nome. O autor da carta cita vários textos da Septuaginta, que nada mais é do que o Antigo Testamento em grego. A carta aos Hebreus mostra a profundidade e a grandeza da supremacia e o poder de Jesus Cristo. O subtópico número 2 diz autoria. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Bem, a autoria da carta aos Hebreus é incerta e uma discussão muito calorosa e também muito interessante. Existem várias especulações e teses a respeito de quem poderia ter sido o autor da carta. Alguns estudiosos são inclinados a crer que essa carta foi escrita por Apolo. E por que Apolo? Porque em Atos capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz que Apolo era um varão eloquente e poderoso nas Escrituras, e a carta aos Hebreus é muito profunda. Quem também é especulado para ser um dos possíveis autores da carta aos Hebreus é Silas, que é alguém conhecido por ser versado no grego, e a carta aos Hebreus está muito bem escrita, o que faz dele um dos possíveis escritores, segundo alguns estudiosos. Mas tem outro pequeno grupo de estudiosos que diz que provavelmente foi Estevão. Veja que interessante. Mas por que Estevão? Porque ele fez um discurso em Atos 7, um discurso brilhante, cheio de exortação por trás da história que ele está contando. Aquele discurso é uma pregação e ao mesmo tempo é uma defesa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estevão estava defendendo o cristianismo do judaísmo, logo alguns poucos acreditam que ele é um dos possíveis candidatos. Outro que é especulado para ser o autor é Barnabé. E por que Barnabé? Bem, porque ele foi muito próximo a Paulo. Ele que levantou a Paulo, ele que levou e apresentou Paulo para os irmãos. Agora, um grande número de estudiosos acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Por outro lado, existe também um número muito grande de pessoas que negam a autoria de Paulo. Pessoas que dizem, olha, eu não sei quem escreveu, só sei que Paulo não foi. Então, os que remetem a autoria a Paulo é por causa da eloquência e da profundidade bíblica que o autor revela na carta aos Hebreus, mostrando assim o total
domínio do Antigo Testamento. E Paulo, com certeza, ele dominava muito bem a lei. Porém, Paulo ele era perseguido e difamado como sendo um falso apóstolo, de que não andou com Jesus, por isso não era apóstolo. Muitos o difamavam disso. E é justamente por causa dessa perseguição, por causa dessa difamação, que o apóstolo Paulo faz questão de se identificar em todas as suas cartas, dizendo: eu sou apóstolo chamado por Deus. E quando olhamos a carta aos Hebreus, percebemos que o autor ele não se preocupou em se identificar, o que é um contra-argumento fortíssimo em relação à autoria paulina. O autor de Hebreus, ele é um exegeta. Ele pega os textos do Antigo Testamento e ele os interpreta exegeticamente, ligando vários textos, mostrando como esses textos apontam para Jesus Cristo e apontam para um Cristo muito superior ao judaísmo. O autor dos Hebreus é alguém que usa muitos salmos e ele faz ligações com muitas outras passagens que estão espalhadas pelo Antigo Testamento para provar o seu ponto. Possa ser que o autor aos Hebreus tenha sido um rabino judeu, um mestre, porque ele usa o tempo todo a principal forma de argumentação judaica da época, que é falar de prioridades, falar de maior e menor, que é uma argumentação muito comum daquela época, que é falar o que é mais importante e comparar com aquilo que não é e mostrar por que é mais importante. E Jesus mesmo fazia isso. A gente pode ver isso em Mateus 6:25, Mateus 10:37, entre outras muitas referências. E a palavra-chave usada em Hebreus é melhor. É usado 13 vezes. Jesus é melhor que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. O subtópico 3 vai dizer destinatários e propósitos, referência a Mateus capítulo 12, versículo 1, que diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A carta aos Hebreus, ela foi escrita aos judeus de nascença que haviam se convertido ao cristianismo, como nós já vimos, ou seja, aos cristãos hebreus, talvez cristãos da segunda geração. Esses cristãos hebreus que podem ter pensado em retornar ao judaísmo, talvez por uma imaturidade originada de uma falta de entendimento das verdades bíblicas, e também a todos os crentes em Cristo. Conforme o autor da revista nos fala, ela foi escrita em um período de perseguição. A perseguição religiosa contra os judeus por causa do incêndio de Roma é uma delas. Em um certo espaço de tempo em que os judeus ainda não estavam sendo perseguidos, porque eles não haviam ainda declarado guerra contra Roma. Então, quem é judeu não está sendo perseguido, mas quem é cristão está. Logo, se a pessoa era judeu, convertido ao cristianismo, então ela era perseguida. E nessa situação, no mínimo perigosa, a melhor saída era deixar de ser cristão e voltar a ser apenas um judeu, para não morrer como cristão. Esse é o motivo da carta a eles. É por isso que o autor da carta aos Hebreus repete várias vezes durante a carta, para que eles não voltem atrás, para que eles aguentem firme na fé, olhando para Jesus, como a gente pode encontrar em Hebreus 2, 1 e 3, Hebreus 4, 1 e 16, Hebreus 6, 11 e 12, Hebreus 10, 38 e 39, Hebreus 12, 1 e 2, entre outras muitas referências. Mas, ao mesmo tempo, o principal argumento do autor aos Hebreus para convencer teologicamente e biblicamente os irmãos a não voltarem atrás é que Jesus ele é superior. Em toda a carta o que ele está dizendo é isso: vocês não precisam e não devem voltar ao judaísmo, porque agora em Cristo vocês estão em uma posição superior. Aí ele vai mostrar o quão superior é Jesus, acima de tudo que existe no judaísmo. Então o objetivo dessa carta é claro e direto. Foi escrita para encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé e seguir Jesus até a morte. Aqui vemos como essa carta é importante nos nossos dias, onde vemos tantas pessoas deixando Jesus. Temos que seguir Jesus em toda e qualquer circunstância. Ser fiéis até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Os judeus que haviam se tornado cristãos no primeiro século eram tentados a retornar ao judaísmo por causa da incerteza, da segurança do costume e da perseguição que ocorria naquele tempo. Hoje os crentes também são tentados a retornar ao legalismo, preenchendo requisitos religiosos mínimos ao invés de avançarem na fé genuína. Devemos nos esforçar para viver pela fé todos os dias. Assim, o nosso autor aos Hebreus mostra que Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Josué e o sábado, Jesus é maior que o ministério sacerdotal, Jesus é maior que os sacerdotes da lei, Jesus é maior que a própria lei.
O sacrifício de Jesus é maior que todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então ele está sempre mostrando o quão superior é Jesus, para mostrar o quão grande é o erro e a decisão de deixar Jesus diante da sua superioridade. A nova aliança é mostrada como sendo muito superior à antiga. Isso pode ser de grande encorajamento para nós e nos ajudar a evitar que nos afastemos da nossa fé em Cristo. O autor dos Hebreus rogou a seus leitores que prestassem atenção à verdade que haviam ouvido, para que não se desviassem através dos falsos ensinos. Prestar atenção de forma cuidadosa é um trabalho árduo. Envolve enfocar nossa mente, corpo e sentidos. Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer, como podemos ver em Tiago 1, do 22 ao 25. Devemos ouvir cuidadosamente e estar prontos para obedecer e colocar suas instruções em prática. O tópico número 2 diz quem Jesus é e o subtópico número 1 vai dizer o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte A diz, ele que é o resplendor da glória. No Filho, nós vemos o próprio Deus de forma plena. O apóstolo João diz que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como está lá em João 1,14. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é da mesma substância de Deus. Tem os mesmos atributos de Deus, realiza as mesmas obras de Deus. Alguém escreveu que Ezequiel descreveu a glória de Deus, como está lá em Ezequiel 1:28 e 3:23, mas Cristo a refletiu, como nós lemos agora há pouco. Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus, como nós podemos encontrar em Isaías capítulo 1, versículo 4 e 18. Isaías capítulo 11, versículo 4 também fala disso. Mas Cristo a manifestou, como nós lemos em Hebreus 1:3. Jeremias descreveu o poder de Deus, podemos confirmar isso lá em Jeremias 1:18 e 19, Jeremias capítulo 10, versículo 12 e 13, mas Cristo a demonstrou, como nós lemos em Hebreus 1:3. O autor da revista nos fala que essa glória ela foi manifestada na transfiguração de Cristo. Bem, a transfiguração foi uma visão, um breve lampejo da verdadeira glória de Deus. Foi uma revelação especial da divindade de Deus. Antes de Cristo vir ao mundo, o povo conhecia a Deus parcialmente. Depois da vinda de Cristo, o povo pôde conhecer a plenitude de Deus, porque ele se tornou visível e tangível em Cristo, sua expressão perfeita na forma humana. Os dois erros mais comuns a respeito de Jesus são minimizar a sua humanidade e a sua divindade. Jesus é tanto Deus quanto homem. Jesus é o resplendor da glória de Deus, como nós lemos, a irradiação de luz que flui de um corpo luminoso. Em Jesus concentram-se todos os raios da glória divina. Cristo irradia a luz de Deus. Um escritor fala, afirmando que para o povo hebreu a glória de Deus era a expressão visível e a majestade eterna da presença de Deus. Essa glória se manifestou no Monte Sinai, se manifestou na tenda da congregação, na Arca da Aliança, no templo e de forma plena na pessoa de Cristo. A glória não é um atributo de Deus, mas a somatória de todos eles. Na sua expressão máxima, Jesus encerra em si mesmo todo o resplendor dessa glória divina. Ele é a manifestação plena e final de Deus. Vemos Deus em sua face. Quem vê Jesus vê a Deus, pois ambos têm a mesma essência, os mesmos atributos e realizam as mesmas obras. O subtópico 2 vai dizer a expressão exata de Deus, referência a Hebreus, capítulo 1, versículo 3b. E a expressão exata do seu ser. Jesus ele não é apenas a representação exata de Deus, ele é Deus, o próprio Deus que falou nos dias do Antigo Testamento. Ele é eterno, ele trabalha com o Pai na criação do mundo, trabalhou com o Pai na criação do mundo, como diz lá em João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses 1:16. Ele é a completa revelação de Deus. Alcançamos a visão mais clara possível de Deus quando olhamos para Cristo Jesus. E Jesus é a expressão completa de Deus em um corpo humano. Deus é Espírito, portanto não podemos contemplá-lo. Deus é tão santo e glorioso que até os serafins cobriam o rosto diante da sua majestade, como nós verificamos em Isaías 6, de 1 a 3. Se quisermos saber como Deus é, devemos olhar para Jesus. Ele disse, quem me vê a mim, vê ao Pai, pois eu e o Pai somos um. Os atributos de Deus se tornam visíveis em Cristo. A palavra grega traduzida por
A expressão exata refere-se a moedas cunhadas que levam a imagem de um soberano ou um presidente. Refere-se a uma reprodução precisa do original. O Filho, então, é completamente o mesmo em seu ser, como o Pai o é. E o autor da revista nos leva a Hebreus capítulo 12, versículo 3, que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui o autor rogou aos seus leitores que prestassem atenção à verdade que haviam movido, para que não se desviassem através dos falsos ensinos. Prestar atenção de forma cuidadosa é um trabalho árduo, envolve enfocar nossa mente, nosso corpo e sentidos. Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer. Devemos ouvir cuidadosamente e estar prontos para obedecer e colocar as suas instruções em prática. O subtópico 3 vai dizer sustentador de toda a criação. Referência a Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte B. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Bem, o livro de Hebreus liga o poder salvador de Deus ao seu poder criativo. Em outras palavras, o poder que trouxe o universo à existência e que o mantém funcionando é o mesmo poder que cancela todos os nossos pecados. Jesus não apenas criou o universo, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele quem mantém o universo em equilíbrio, é Ele quem governa tudo. O universo não se mantém fora da sua providência, nem sobrevive sem seu governo. Sem a providência de Deus, o universo se desintegraria. Nas palavras de Paulo, nele tudo subsiste, como diz lá em Colossenses 1,17. Deus não é apenas o Criador do mundo, ele é também aquele que sustenta o mundo. Nele todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desintegrarem e de virar um caos. Por Cristo ser aquele que sustenta toda a vida, nenhum de nós é independente dele. Somos todos seus servos e devemos confiar nele diariamente para nos proteger, para nos cuidar e para nos sustentar. O tópico 3 vai dizer o que Jesus fez. O subtópico 1 vai dizer trouxe uma superior revelação, Hebreus capítulo 1, versículo 2, que diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, a carta aos Hebreus começa dizendo, nos dois primeiros versículos, que Deus sempre falou-nos no passado. O instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas, mas agora ele tem falado ou tem se revelado pelo seu Filho Jesus Cristo, que é supremo sobre todas as coisas. A palavra de Deus falada mediante seu Filho é final. Ela cumpre e transcende tudo o que foi anteriormente falado da parte de Deus. Quando Deus falou a Adão e Eva, lá em Gênesis 2, 16, 17, o 3, 9 a 19, o que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. De modo semelhante, ele se dirigiu a Abraão, lá em Gênesis 12, capítulo 1, versículo 3, se dirigiu a Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, de 1 a 5, se dirigiu a Jacó, lá em Gênesis 28, de 13 a 15, e também a Moisés, em Êxodo 3, 4. Deus também falou a totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhes os mandamentos, como diz lá em Êxodo 20, de 1 a 19. As palavras que os israelitas ouviram era a palavra de Deus. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas, quando eles se dirigiam ao povo de Deus. Assim, introduziam as suas declarações, dizendo, assim diz o Senhor, ou então veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. A palavra falada pelos anjos se refere ao ensino que os anjos, como mensageiros de Deus, trouxeram a lei para Moisés, como diz lá em Gálatas 3,19, Cristo, ele é infinitamente maior que todos os caminhos propostos para chegar até Deus. O autor estava dizendo que a fé dos seus leitores judeus era boa, mas a fé deve apontar para Cristo. Da mesma maneira que Cristo é maior do que os anjos, a mensagem de Cristo é mais importante do que a deles. Ninguém escapará do castigo de Deus se for indiferente à salvação oferecida por Cristo. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, tem maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. E nesses últimos dias, pelo Filho de Deus, nos tem falado, e tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, é Deus. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 18, como diz lá em João também, capítulo 10, versículo 30, e como diz lá em 1 João 5, 20. Lucas, o escritor do terceiro evangelho, declara explicitamente que quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam
na verdade, a palavra de Deus, lá em Lucas 5, a gente pode confirmar isso. Note como, em contraste aos profetas do Antigo Testamento, Jesus ele introduzia seus ditos, dizendo, eu vos digo. Em outras palavras, ele tinha dentro de si mesmo a autoridade divina para falar a palavra de Deus. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, como diz lá em João 5:24. Jesus, na realidade, está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus que é chamado de o Verbo, a palavra. Lá em João capítulo 1, versículo 1 e 14, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse 19, do 13 ao 16 também fala disso. O subtópico 2 vai dizer um perfeito sacrifício. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte C, que diz, depois de ter feito a purificação dos pecados. Essa epístola, ela enfatiza a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, em relação a Moisés, a Josué e a Arão. O seu sacrifício foi melhor que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e a nova aliança que ele estabeleceu em seu sangue é superior. Jesus é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Ele é o sumo sacerdote que, sendo perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, o seu próprio sangue, para purificarmos do pecado. Assim, ele era simultaneamente o sumo sacerdote e o sacrifício quando se ofereceu para a purificação dos pecados do seu povo. Sozinho foi crucificado, sangrou e morreu na cruz, e por este ato fez a purificação dos nossos pecados. Os animais mortos foram varridos do altar porque Jesus ofereceu um único e eficaz sacrifício para remir-nos e purificar-nos. Ninguém poderia encontrar perdão em paz, ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele se Jesus não tivesse morrido por nós. Cristo é o sacrifício e a provisão eficaz de Deus para o maior problema da humanidade, que era o pecado. O subtópico 3 vai dizer reassumiu a sua glória, referência a Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a parte D. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados, mediante a sua morte na cruz, ele assumiu o seu lugar de autoridade à destra de Deus. A atividade redentora de Cristo no céu envolve seu ministério de mediador divino, de sumo sacerdote, de intercessor e de batizador no Espírito. O fato de Jesus ter se assentado significa que o trabalho da redenção da humanidade estava consumado de modo único e perfeito eternamente. O sacrifício de Cristo é absoluto e final. Glórias a Deus. E assim ficamos por aqui em mais uma lição. Que o Espírito Santo possa estar com cada um de vocês e os ilumine, os guarde, os proteja e que cada dia mais vocês busquem mais a presença do doce Espírito Santo, que Ele nos ajuda em todas as nossas questões e é Ele quem sempre está conosco, que nunca nos deixa só. Ficamos por aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo, se você puder se inscreva no canal e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!